A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 13 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Cidade Celestial. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A verdade prática diz: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe: Apocalipse, capítulo 21, versículos de 9 a 14 e capítulo 22, versículos de 1 a 5. A introdução diz assim: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Filipenses 3, 20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final, o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Então a lição, essa 13ª e última lição do trimestre, ela vai trabalhar sobre esse tema importantíssimo e também um tema que traz alegria ao coração do cristão verdadeiro, do cristão nascido de novo, do cristão que almeja muito mais do que viver com Cristo aqui na terra, almeja estar na sua presença por toda a eternidade. É o tema do estado eterno, da eternidade futura que a igreja do Senhor Jesus Cristo e o cristão gozará na presença do Deus Todo-Poderoso, lá na eternidade, depois de todo aquele processo que nós encontramos ali no livro de Apocalipse, a grande tribulação, primeiro o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, posteriormente a volta do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, o milênio, depois a prisão de Satanás, a guerra de Gog e Magog, a guerra do Armagedon, todo esses acontecimentos que são descritos ali no livro de Apocalipse. Depois de tudo isso, o julgamento do trono branco, e depois do julgamento do trono branco, então haverá esse estado eterno e nós estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Então todo cristão almeja isso. Esse é o tema que vai ser trabalhado nesta lição de número 13. Tópico 1, o paraíso eterno. Subtópico 1, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois
quando por ocasião de sua morte o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, lugar de habitação de Deus. Lucas 23, 46. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ou seja, o paraíso, a definição de paraíso é que é esse lugar que é a morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Então, essa é a definição, à luz das Escrituras Sagradas, à luz do Novo Testamento, do que significa realmente esse paraíso. Paraíso é estar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, que preparou, que planejou o plano de redenção, o plano salvífico e que foi executado pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, estar na presença de Deus por toda a eternidade é o paraíso. Não se pode apenas pensar num lugar físico, mas também num lugar, ou melhor, você tem que pensar também que você vai estar na presença de Deus, na presença de Deus. Claro, vai ser um lugar também real, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, que nós vamos estudar isso mais para frente, mas, além desse lugar, dessa cidade maravilhosa que é a Nova Jerusalém, o fato de estarmos na presença de Deus, isso é o paraíso, é o melhor lugar para se estar, obviamente. Outra coisa também é que ali o Senhor Jesus fala para o ladrão, na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sendo que o Senhor morreu, o ladrão morreu, os corpos físicos dele foram sepultados, mas o seu espírito voltou lá para o céu. E também aí, no caso, o ladrão que reconheceu a Jesus também foi estar ali também espiritualmente, na presença de Deus. Claro que depois, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse ladrão convertido na cruz também vai acontecer a mesma coisa. Ele também vai ter o seu corpo, vai retomar ali o seu corpo, vai ser um corpo glorificado, que vai ser revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, e também vai, com esse corpo glorificado, juntamente com os outros salvos em Cristo Jesus, que já morreram também em Cristo, eles também recuperarão o seu corpo e estarão de espírito, alma e corpo na presença de Deus por toda a eternidade. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, está lá em Apocalipse capítulo 20, e a purificação da terra por meio de fogo, 2 de Pedro 3,10, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. João 14, versículos 2 e 3. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Apocalipse 21, de 1 a 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios 15, 54. Então, essa Nova Jerusalém, essa cidade eterna que desce do céu, conforme a descrição lá de Apocalipse, vai ser realmente um lugar maravilhoso. Tem a descrição lá, depois no capítulo 20 e 21 de Apocalipse, você vai ver que é um lugar que nem na nossa maior imaginação humana a gente não consegue conceber. Mas aí o Senhor revelou para o apóstolo João e ele escreveu ali no livro de Apocalipse como é que vai ser essa cidade. Então vai ter realmente uma cidade que desce do céu, que vai ficar no lugar dessa Jerusalém que existe hoje,
obviamente, né? Porque essa vai ser revolvida, né? Como toda a terra vai ser revolvida pelo fogo, e as coisas vão mudar completamente, vai ser uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. É isso que a Bíblia Sagrada descreve. Então, essa cidade vai ser um lugar que nós vamos estar ali também, mas qual é o ápice, né, digamos assim, né, dessa cidade? É que lá dentro dessa cidade vai estar o trono de Deus e do Cordeiro. Né? Então, o lugar da habitação de Deus, a presença de Deus. É isso que torna, obviamente, né, essa cidade, né, o paraíso, o lugar, né, que nós, a Igreja de Cristo Jesus, fiel até o fim, habitará por toda a eternidade. Tá? Então não podemos conceber as coisas só como um lugar físico como nós temos aqui na Terra, né? Uma casa em que moramos, uma cidade em que moramos, um lugar físico que nós podemos ver e tocar. É muito mais do que isso. É isso e muito mais do que isso, né? Porque é algo sobrenatural que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis em Cristo Jesus e que perseveram, né, servindo a Deus até o fim. Muito bem, subtópico 3. Quando a eternidade começará? Depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor Jesus retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Não devemos confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. O milênio, é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. Ao final do milênio, as pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Então, veja só, né? Aqui está dizendo quando que a eternidade começará. Ela começará após o juízo final, após o juízo do grande trono branco. Quando toda a humanidade, todos os seres humanos da Terra, menos a igreja do Senhor Jesus Cristo, menos aqueles que foram salvos em Cristo, né? Toda a humanidade de todos os tempos e todas as épocas, de todos os lugares, se apresentarão diante desse trono branco e serão julgados segundo as suas obras, né? E se o nome deles não estiver escrito no livro da vida, serão lançados também no lago de fogo e enxofre. A partir desse episódio, após esse julgamento, começa o estado eterno. Então, onde ali os salvos em Cristo estarão na Nova Jerusalém, na presença direta de Deus, do Deus vivo, ou seja, nós teremos acesso, né, à presença de Deus sem sermos fulminados, sem sermos mortos. Por quê? Porque estaremos preparados para poder vê-lo como ele é exatamente, tá certo? Então, vai começar depois do juízo do trono branco, a eternidade futura. É isso que o comentarista aqui coloca e é isso também que a palavra de Deus ali no livro de Apocalipse ensina claramente. Muito bem, chegamos então ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações, curte, compartilha e comenta para que nós possamos avançar nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Tópico 2, o eterno e perfeito estado. Subtópico 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá após a segunda vinda de Cristo Jesus, né? E logo em seguida virá o milênio em que serão estabelecidos, né, posteriormente um novo céu e uma nova terra. Está lá tudo descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá de sua glória.
Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo. Muito bem, então aqui neste subtópico, o comentarista ele vai falar desse estado perfeito que acontecerá depois do juízo final. Tá? Então, por que é perfeito? Vai ter um novo céu, uma nova terra, as coisas vão novamente se harmonizar, as coisas nos céus e na terra vão se harmonizar conforme o propósito original de Deus. Não haverá mais pecado, não haverá o próprio tentador, já vai ter sido lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Tá? E as pessoas que se esquecem de Deus, que não querem saber de Deus, também serão lançadas neste lugar de sofrimento eterno. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, os salvos em Cristo Jesus, os salvos de todas as épocas, estarão na presença de Deus, na Nova Jerusalém. Ali não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais nada que traga tristeza, dor e sofrimento ao ser humano. Esse é o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. É isso que a doutrina bíblica ensina claramente em vários textos das Escrituras Sagradas. Subtópico 2, o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, de 1 a 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Letra A, um rio. Letra B, a árvore. Letra C, a ausência de males. E letra D, a presença de Deus. Letra A vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. João 4,10, por exemplo, Jesus fala sobre isso, sobre a água da vida, quando ele conversa ali com a mulher samaritana. Então, a vida eterna é descrita como esse rio, porque um rio que flui sem parar, isso traz o quê? Vida, gera vida. Assim como você pode usar essa ilustração, você vê um rio, aí um rio caudaloso, que tem muitos peixes, muita vida ali dentro daquele rio. Então, você pode usar esse simbolismo e levá-lo lá para o rio da vida, que é um rio puríssimo, de água puríssima, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Então, ali essa água é um simbolismo, esse rio e essa água é um simbolismo da vida eterna, perfeita em Cristo Jesus, na presença de Deus por toda a eternidade. Letra B, a vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Então também a vida eterna ela é descrita como essa árvore, a árvore da vida, que aqui no simbolismo do Apocalipse diz que produz 12 frutos de mês em mês e que as folhas simbolizam ali que vai trazer cura para as nações, para os povos. Isso tudo é um simbolismo para mostrar que essa vida ela é eterna, ela é perfeita, que não haverá mais nada disso que justamente causa a morte, que traz morte para o ser humano. Então não haverá mais dores nem doenças nesse divino estado eterno e a morte já não existirá mais. Por quê? Porque todos que ali se encontrarem estarão vivendo eternamente na presença de Deus.
Letra C, a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22, 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e de Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Todo esse mal que o ser humano herdou ali da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, tudo isso aí vai ser completamente erradicado. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos liberta da culpa do pecado e do poder do pecado. Mas, enquanto ainda estivermos neste tabernáculo, não estamos livres da presença do pecado. Mas nesse dia, no dia glorioso, que estaremos na presença de Deus por toda a eternidade, após o arrebatamento da igreja, nós estaremos completamente livres da presença do pecado. Tudo aquilo que se originou do fato de os nossos primeiros pais terem comido o fruto ali da árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal, e ter gerado toda aquela queda e o sofrimento posterior para a raça humana, estaremos livres completamente de todas as consequências dessa atitude de desobediência dos nossos primeiros pais. Ali não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. O pecado estará totalmente ausente. Letra D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. E sua presença será a nossa luz para sempre. Apocalipse 22, 4. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Essa aqui é a maior bênção de todas, irmãos. É saber que a gente, que a gente vai estar na presença do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Estar na presença desse Deus glorioso e poder vê-lo como Ele é, isso é a maior bênção que o crente pode almejar aqui na terra. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. O estado final de todos os santos. Subtópico 1. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Veja Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Veja Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27. O cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lar é a cidade celestial, onde Deus habita. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e versículo 22. Então, veja só, o que o comentarista coloca aqui, o que todo crente salvo deve esperar. Ele deve esperar bênçãos assim indescritíveis, algo que a gente não tem como conceber aqui na terra. A presença gloriosa de Deus, a eternidade, por toda a eternidade, a gente adorando, louvando a Deus, servindo a Deus em perfeição, sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, sem os males
né, que foram gerados por causa do pecado, que adentrou a raça humana. Né? Tudo isso aí é o que o cristão, né, tem que esperar, ou melhor, deve esperar. E você vê que ali dá até aqui 2 exemplos, né, de Abraão e de Moisés, tem outros exemplos ali na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Você vai ver que Abraão, né, ele vivia peregrinando ali em Canaã, mas a esperança dele era a cidade celestial, cujo construtor é Deus. E também Moisés, né? Moisés desprezou tudo aquilo que o Egito oferecia, que era, naquela época, o Egito era uma potência mundial, era realmente um lugar, talvez o lugar mais desenvolvido daquela época. Ele achou aquilo ali sem tanta importância. Por quê? Porque ele almejava a recompensa gloriosa de servir ao Deus vivo, de fazer a vontade do Deus vivo aqui na terra para poder, né, almejar, viver na presença dele por toda a eternidade. E o cristão que vive aqui neste mundo, ele tem que ter essa consciência de que ele é peregrino e forasteiro aqui na terra. Aqui não é o nosso lugar de descanso, não é o lugar que nós vamos ficar. Aqui nós estamos de passagem. Estamos aqui como embaixadores do reino dos céus. Estamos aqui como, né, testemunhas do Senhor Jesus Cristo, né, como luz do mundo e sal da terra, mas o nosso lar é a cidade celestial onde Deus habita. Subtópico 2, viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 9 a 14. As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Ali realmente, né, nesse estado eterno, na presença de Deus, viveremos realmente uma unidade perfeita, onde tanto pessoas originárias de todas as nações, de todas as etnias, estarão juntas, né, adorando a Deus, servindo a Deus, em comunhão fraternal, verdadeiramente, né? Ou seja, sem nenhum tipo de segregação, preconceito, racismo, diferenças, né, diferenças sociais, né, essas coisas que tem aqui na Terra, né, que causam muita divisão, né, muita dor e sofrimento entre os seres humanos, né, ricos e pobres, pessoas originárias de várias etnias diferentes, pessoas que são mais, digamos assim, elitizadas, outras que nem são pessoas desprovidas de recursos, etc. Tudo isso aí que nós vemos aqui na Terra não haverá nesse novo céu e nova terra, né? Nesse estado eterno, na presença de Deus. E ali tanto não haverá judeu e nem grego, porque o judeu é o povo judeu do Antigo Testamento. E o grego é todos os outros povos, Então, não haverá mais essa distinção. Ah, você é judeu, você é grego. Não. Todos serão, né, terão um novo nome, né? E todos serão servos do Deus Altíssimo, com toda igualdade e com igualdade de condições. Subtópico 3, finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para a
casa, como anelava o apóstolo dos gentios, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Essa é a nossa grande recompensa quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Então, a nossa morada não é aqui na terra. O cristão, ele é, como já foi falado, ele é peregrino e forasteiro aqui na terra. Está de passagem. Estamos a caminho da nossa cidade celestial e almejamos essa cidade celestial. O cristão verdadeiramente nascido de novo, convertido, que tem o Espírito Santo habitando no ser dele, no ser interior dele, ele almeja ir para o céu, ele almeja estar com Cristo. É claro que o Senhor tem um plano na nossa vida. Ele tem um projeto para nós desenvolvermos aqui na terra, enquanto estivermos aqui servindo a Deus, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, discipulando vidas, nós temos esse propósito. Agora, dentro de nós almejamos estar com Deus por toda a eternidade, na presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos move nessa direção. Muito bem, estamos chegando então à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça aí de deixar seu like, comentar e compartilhar. Quero também fazer uma indicação de um livro aqui, o Peregrino, O Peregrino, que ele foi um livro que ele tem tudo a ver com o tema da lição que nós estamos estudando. O livro Peregrino, ele foi lançado aqui pela Faeste Academia, é uma edição própria nossa, com ilustrações. Nós temos ilustrações próprias, que você não vai encontrar em nenhuma outra edição do Peregrino. Foi feita por um ilustrador aqui brasileiro, tá certo? E o Peregrino é considerado o livro mais publicado e lido em toda a história, depois da Bíblia. Trata-se de uma fascinante alegoria que conta a história de cristão rumo à cidade celestial. É justamente o tema que nós estamos estudando aqui nesta lição. Olha que o comentarista disse, que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Estamos a caminho da cidade celestial. E o livro, o Peregrino, ele tem tudo a ver com isso. Se você quiser adquirir este livro, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar um link para ir diretamente ali ao site e comprar este livro com desconto para abençoar a sua vida. Muito bem, a conclusão diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Então, finalizando o trimestre, finalizando a lição 13, nada melhor do que esse estudo sobre o nosso destino final, o destino final de todo cristão que está peregrinando aqui na terra, que é o céu, ou o paraíso, ou o céu, conforme vários versículos das Escrituras Sagradas. Tá? Então, esse é o nosso destino final. É claro que nessa caminhada nós vamos enfrentar inimigos ferozes que tentam nos desviar da rota, que tentam nos tirar desse caminho que conduz ao céu. Então, nós temos que vigiar, orar, jejuar, ler e meditar na palavra dia e noite para estarmos realmente preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a partir daí podemos gozar da presença do Deus Altíssimo por toda a eternidade. Muito bem, este foi o conteúdo desta videoaula. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco aqui no canal da Faeste Academia durante esse trimestre e nos encontramos no próximo trimestre, querendo Deus.